Olá pessoal, voltamos aqui, continuo aqui escondidinha, né? A gente já falou sobre o PAISME, falamos sobre programas integral a programas em relação a patologias da hanseníase, tuberculose, falamos um pouco do SUS, da atenção primária, secundária e terciária, e agora a gente vai entrar falando sobre o PAISC, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança. Então, a gente tem as diretrizes básicas para esse programa de atenção. É o aleitamento materno e orientação para o seu desmame, a imunização e o controle das doenças diarreicas. Então, vamos iniciar pelas doenças diarreicas. A doença diarreica aguda é uma das principais causas de morbidades. Quando a gente fala de morbidade, a gente está falando de doença e de mortalidade, óbvio, de números de óbitos infantil no país, nos países em desenvolvimento, e um dos fatores que mais contribui para o agravamento do estudo nutricional das crianças. Então, na região do Nordeste é onde o problema assume maior magnitude, tá? O TRO, que é a nomenclatura, que a gente usa para terapia de reidratação oral, são soluções de sais necessárias à manutenção do equilíbrio orgânico da criança enquanto a doença segue seu curso natural. Gente, me perdoa se vocês estiverem ouvindo o passarinho, que aqui é cheio de passarinho ao lado, tá? Me perdoa. Espero que o som esteja bem nítido mesmo com esses passarinhos aí. Então vamos lá. Manejo adequado das crianças com diarreia aguda, prevenção da desidratação, assim como o tratamento dela, tá? E o uso racional dos medicamentos. Quais são os princípios gerais? A diarreia aguda de qualquer etiologia, pessoal, e em qualquer idade, na maioria das vezes, um processo autodelimitado. Então, as complicações e suas causas de morte mais importantes são a desidratação e a desnutrição. Então, os casos graves de diarreia necessitam de um tratamento de emergência. A absorção de sais e eletrólitos, assim como glicose, se mantém durante a diarreia. A manutenção da alimentação na diarreia aguda é benéfica, pois impede a deteriorização do estado nutricional da criança. Então, vamos ali ao diagnóstico. A gente tem plano A, B, plano C, tá? E a gente vai falar o que é feito em cada plano desse após o diagnóstico. Então, a gente vai dar ênfase aos sinais e sintomas que se referem à diarreia e à desidratação, E verificar qual assistência e de outras também doenças associadas, verificar o histórico alimentar e o uso de medicamentos. Então, a gente pesa a criança descalça e despida e vai realizar o exame físico completo. Inspeção, palpação, percussão e ausculta, explicando para a mãe como reconhecer os sinais de desidratação. Então, vamos avaliar ali, plano A, criança com diarreia sem sinais de desidratação. Então, recomendo o aumento da ingestão de líquido preparado com ingredientes disponíveis no domicílio mesmo, que é soro caseiro. Coloquei vídeo anexo, Vou deixar para vocês um vídeo como se faz soro caseiro, chás, cozimentos e cereais, arroz, milho, sopas e sucos. A mãe deve ser orientada a oferecer depois de cada evacuação a criança com até 12 meses de 50 a 100 ml, ou seja, um quarto de um copo. Criança acima de 12 meses, de 100 a 200 ml, então é meio copo a um copo, tá bom? De 200 ml. A paciente que tá ali, a criança, com diarreia, mas não tem sinal de desidratação. Gente, sinais de desidratação, quais são, professor, os sinais? A criança, ela tem o hábito de chorar e sair muitas lágrimas, ali da conjuntiva. A criança desidratada, ela vai chorar e não vai sair lágrima, vai ter um ressecamento da pele, O tônus muscular dela fica totalmente comprometido. Plano B, vamos ali, a criança ela tem a diarreia e apresenta sinais de desidratação. Qual é a nossa conduta nesse momento, A gente tem a reidratação oral com soro, tá? É o tratamento de escolha para os pacientes com desidratação devido às diarreias e vômitos. Refrigerantes nesse momento não devem ser utilizados, tá, gente? A gente sabe disso, mas eu vou reforçar como solução de hidratação, pois eles são ineficazes e podem até mesmo piorar a diarreia.
Utilizar a hidratação venosa nas seguintes situações: quando a criança não ganhou ou perde peso após as primeiras 2 horas de hidratação por sonda nasogástrica, quando a criança tem vômito persistente, ou seja, 4 vezes ou mais, e no mínimo em 1 hora após a instalação da sonda gástrica. No caso de crise convulsiva com alteração do estado de consciência, então a gente vai utilizar HV, que é a hidratação venosa, nessas situações. No nosso plano C, a criança com diarreia e uma desidratação grave, então a gente vai entrar com reidratação oral, é o tratamento de escolha. A alimentação na diarreia, o aleitamento materno deve ser mantido e estimulado, gente. A criança com aleitamento misto deve ser mantido, ressalta-se o aumento de 1 ou mais refeições ao dia. Então vamos observar o quadro aí, né, como avaliar o estado de hidratação do seu paciente. Então a gente tem que a gente vai observar a condição, aí temos ali condição bem, alerta, irritado, tranquilo, comatoso, hipotônico, olhos normais, fundos, muito fundos, lágrimas, presentes, ausentes, boca e língua, úmidas, secas, muito secas. Percebam-se que quando a gente fala que o paciente está com a boca e a língua muito seca, não tem presença de lágrimas, muito fundo os olhos, ele está mostrando uma desidratação severa, né, gente? Não, em relação à sede, não bebe com qualidade ou não consegue beber, né? Então vamos avaliar isso. A gente vai explorar o sinal de prega, enchimento capilar normal, prejudicado, sinal da prega desaparece rapidamente. A prega, gente, é aquela pincinha que a gente faz com nossos próprios dedos mesmo, né? Então a gente vai ver o retorno dessa pele depois que a gente solta a prega. E ali embaixo o plano A, plano B e plano C, como a gente já falou anteriormente. Aqui a gente fala um pouquinho sobre as infecções respiratórias agudas, que são muito comuns na criança, tá bom? Então a identificação da criança com risco de vida. Então a gente tem febre e hipotermia, ou seja, baixa temperatura abaixo de 35 graus, tá? É importante em menores de 2 meses e desnutridos graves. Tem a palidez cutânea, desnutrição grave, o edema generalizado, a desidratação, a impossibilidade de beber ou sugar, convulsão ou estado pós-convulsivo, alternância entre agitação e prostração acentuados. Tá? A criança com insuficiência respiratória, os sintomas mais prevalentes são tosse e dificuldade respiratória, tá? Bem característico de uma doença respiratória, né, pessoal? Qual o tratamento? A gente vai tratar a febre, oxigenoterapia. Gente, oxigenoterapia, a gente vai ofertar oxigênio para a nossa criança, né? Então pode ser com nebulizações, catéter de O2, macronebulização, depende muito da oxigenação sanguínea e do esforço respiratório da criança em si. Desnutrição, conceito. A desnutrição pode ser definida como uma condição clínica decorrente a uma deficiência ou excesso relativo ou absoluto de um ou mais nutrientes essenciais. Quais são as causas? Né? Pode apresentar caráter primário ou secundário. Quais são as causas primárias? A pessoa come pouco ou mal, ou seja, tem uma alimentação quantitativa ou qualitativamente insuficiente em calorias e nutrientes. Já nas causas secundárias, a ingestão de alimentos não é o suficiente porque as necessidades energéticas aumentaram ou por qualquer outro fator relacionado diretamente ao alimento. Vamos aos exemplos. Presença de verminoses, câncer, anorexia, alergia ou intolerância alimentares, digestão e absorção deficientes de nutrientes. Outros fatores relacionados às causas de nutrições, a gente tem os socioeconômicos, são crianças provenientes de famílias de baixa renda, então além disso tem as condições sanitárias precárias que contribuem para o aparecimento dessas infecções, tá bom, gente? Culturais, fatores culturais que influenciam muito o consumo de alimentos, né? Mitos, crenças e até mesmo tabus podem interferir negativamente ou também positivamente nos aspectos nutricionais, sendo mais comuns os prejuízos do que os benefícios, tá bom, gente? Então é sempre importante a gente procurar um atendimento médico, ainda mais direcionado à parte infantil, pediátrica, tá bom?
renda e também disponibilidade de alimentos. Quanto mais alta a renda, gente, a gente entende que maior é o gasto com hortaliças, frutas e outros elementos, né? Então a dieta, obviamente, tem uma qualidade. Então, quanto menor a renda, ou seja, a pessoa não tem, né, uma renda mensal significativa, então tem um comprometimento maior tanto na qualidade quanto na quantidade de alimentos consumidos. Ok? Então a gente falou um pouquinho da insuficiência respiratória nas crianças e da desnutrição, que é um foco muito importante no país, tá, gente? Aqui eu vou deixar para vocês falando um pouquinho da notificação das doenças. A gente falou sobre notificação lá no início, onde eu falei que a hanseníase deve ser notificada, né? Então, não só a hanseníase, a gente tem outros tipos de patologias, como a tuberculose, que a gente falou também, são patologias que devem ser notificadas. Então, como funciona a notificação, né? É dever de todo profissional de saúde, seja ele de rede pública, conveniado ou até mesmo privada, comunicar à autoridade sanitária mais próxima todos os casos de doenças de notificação. Né? Esta notificação, gente, ela pode ser feita por formulário próprio, né? Tem um formulário, vocês conseguem baixar no Ministério da Saúde, vocês não podem fazer, claro, assim, né? Tem que ter uma estrutura na UPA, né? Enfim. A notificação tem que ser sigilosa, só dependendo ser divulgada fora do âmbito de saúde em caso de risco para a comunidade. Então, aquele sigilo profissional, tá, gente? O Ministério do Estado de Saúde, no uso de suas atribuições que lhe confere ao artigo 44 do Decreto 79.321, lá de 1972, tá? Tendo como vista disposto desse mesmo, resolve que, para os efeitos da ampliação dessa lei, a sua regulamentação constitui no objeto de notificar compulsório em todo o território nacional as doenças que a gente vai falar aqui: cólera, coqueluche, dengue, febre amarela, hanseníase, que a gente falou bem, hepatite B, peste, raiva humana, rubéola, sarampo, sífilis, a AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida, tétano, tuberculose,